Irmãos e irmãs, eu sorri quando eu escutei na primeira leitura que Paulo e Barnabé, que estavam fazendo bastante conversões naquela cidade da Turquia, de repente viram uma revolta se levantar contra eles. Eram os judeus, escuta bem, os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Mulheres ricas e influentes, religiosas. É bem interessante, porque a festa de hoje de Santa Luísa de Marillac mostra como as mulheres ricas e religiosas se resgataram no decorrer dos séculos. Elas aprenderam, em vez de se revoltar contra os missionários, elas colocaram suas vidas a serviço da missão, e especialmente dos mais pobres. E com certeza um dos aspectos mais bonitos é que Santa Luísa encarna profundamente. Eu falei que aos 22 anos ela se casou e foi um casamento bem feliz, bem feliz. Só que depois de 9 anos de casamento, o marido, Antônio, ficou muito doente. Dava para ver que ele não ia sobreviver. A esposa Luísa passou por uma crise terrível na sua fé, não conseguindo mais acreditar na vida eterna, nem na existência de Deus. Foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo visitou Luísa e a libertou daquela crise. Aí Luísa compreendeu. O marido ainda estava vivo, mas sempre mais fraco, que um dia ela teria que dar a sua vida para servir os pobres. Foi mais um ano depois, 3 anos de doença do marido, um ano depois do alívio de Pentecostes, que Antônio faleceu. Luísa tinha 34 anos, ela se retirou do mundo, dos seus relacionamentos aristocráticos, para cuidar do seu filho. Deus quis que ela entrasse em contato com um padre que tinha se convertido também depois da ordenação de padre. Depois da ordenação de padre, Vicente de Paulo se converteu para servir os pobres. Ela o escolheu como pai espiritual, ele acompanhou ela e ela começou a trabalhar nas favelas de Paris, com outras mulheres de alta sociedade que cuidavam dos doentes e dos mais necessitados. Luísa se associou também a todas as missões que Vicente de Paulo organizava na roça francesa daquele tempo. E durante 4 anos ela apoiou as irmandades de mulheres da damas da caridade, como se falava. Aí Vicente de Paulo lhe pediu um pouco mais, que ela cuidasse da formação humana e cristã das meninas mais pobres, nas roças, para que elas pudessem se dedicar aos pobres
e especialmente às crianças abandonadas. Tinha naquela época muitas crianças abandonadas já no nascimento. E foi um dos primeiros trabalhos mais fortes, pelo menos, de Luísa, formar as meninas pobres, especialmente aquelas que queriam se dedicar aos mais pobres. Se compreendeu bem rápido que voluntários e voluntárias não podiam ser suficientes para um trabalho tão grande, pois o número das meninas e das crianças abandonadas se tornava gigantesco. Aí se pensou numa associação, quase numa congregação, se chamou a Companhia das Filhas da Caridade, Servas dos Pobres. Luísa tinha 42 anos, sendo a mulher mais próxima de São Vicente de Paulo. Foi a ela que Vicente de Paulo confiou a estruturação. Escuta o que Vicente de Paulo lhes deu como regra: o vosso convento será a casa dos doentes, a vossa cela, um quarto alugado, a vossa capela, a igreja paroquial, o vosso claustro, as ruas da cidade e as salas de hospital, a vossa clausura, a obediência, o vosso véu, a santa humildade, e a vossa grade que vos separa do mundo, a adoração a Deus. Nasceu assim uma obra muito nova. Freiras que não eram exatamente freiras, que não tinham hábito ainda, só veio depois, que viviam nas ruas e passavam os dias ao lado dos pobres e acamados. Os pobres eram os mestres delas, neles elas encontravam o rosto de Cristo, e como aconselhava Vicente de Paulo, não fiquem preocupadas quando vocês deixam até suas orações, até a missa, para servir aos pobres. Vocês vão de Deus para Deus, da oração para os pobres. Vocês vão de Deus para Deus. Aí que teve a grande peste, aquela pandemia danada que matou muitíssima gente nas grandes cidades europeias, e Paris era uma delas. Ela se dedicou totalmente articulando sem deixar de visitar. Depois da peste, foi criação de escolinhas para as meninas, acolhimento e educação das crianças abandonadas, visita nos domicílios dos doentes pobres, envio de irmãs, eram chamadas irmãs, para os presos ou aqueles presos que serviam nas galeras do rei. Uma paixão habitava no coração de Luísa: o amor ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e resgatado pelo sangue de Cristo. Está vendo? Eu te anunciei que as mulheres ricas, religiosas e influentes que tinham expulso Paulo e Barnabé se tornaram as cooperadoras dos maiores missionários do mundo. Que Deus nos dê esta graça também nesta diocese de Conceição do Araguaia. Em 1660, com 70 anos de idade, Luísa pôde ir para o céu, onde ela contemplou Jesus face a face
unindo-se ao seu marido Antônio. Que Deus seja louvado.